Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Sandes. E pessoal, conforme eu tinha prometido em sala de aula, eu vou comentar aqui as questões 2 que a gente entregou em sala de aula. Essa lista, pessoal, ela foi entregue em sala, mas também está na área do aluno, certo? Na hora da impressão, na hora da formatação, quando foi entregue para vocês em sala, ela ficou com um número de uma questão repetida, certo? Então pode ser que você tenha dificuldade aí na hora de encontrar o gabarito correto de algumas questões. Então a dica que eu dou é: use como referência o comentário dessa aula aqui, mas também o material que está na área do aluno, porque esse aí está correto, tá certo? Esse eu fiz a correção e coloquei lá, tá bom? De qualquer forma, aqui com essa aula em vídeo você pode, né, entender um pouco mais do gabarito. Se por acaso você não ficou em dúvida, ou melhor, ficou em dúvida em algumas, recomendo que você vá lá diretamente para aquelas questões que você ficou em dúvida, certo? Se você tiver tempo, claro, né? O ideal é você ver o comentário de toda a lista, perfeito? Então vamos lá, pessoal. Olha, vamos começar aí. A primeira questão, nós temos aí uma questão sobre habilidades administrativas, que diz o seguinte: ó, existem três tipos de habilidades administrativas estabelecidas por Robert Katz: habilidade técnica, humana e conceitual. Assinala a opção que corresponde à habilidade técnica. Bom, aí é aquela teoria, né? Você tem três tipos de habilidade. Você precisa saber o que é cada uma dessas habilidades, mas também saber qual o nível da organização que a habilidade vai ser mais requerida ou mais solicitada, tá bom? Aqui nesse caso, está perguntando sobre habilidade técnica. Então vamos lá, a letra A fala assim, ó: capacidade de visualizar a empresa de maneira global, compreendendo a sua complexidade como um todo. Isso é habilidade conceitual. Capacidade de trabalhar com pessoas, comunicar e compreender suas atitudes e motivações, habilidade humana. Utilizar métodos, equipamentos e conhecimentos necessários para o desempenho de tarefas específicas, claramente, isso é habilidade técnica. Compreensão das motivações humanas, permitindo que as pessoas se comportem de acordo com os seus objetivos individuais. Aí, né, parece um pouco aí com a habilidade humana, né, porque ele fala até motivações humanas. E a letra E, capacidade de discernimento para motivar as diversas ações organizacionais, analisando todas as variáveis para estabelecer um diagnóstico sistêmico. Isso também é habilidade conceitual. Então a questão correta é letra C. Espero que você tenha entendido isso aqui. Questão 2. Analise afirmativas a seguir. Planejamento é a função administrativa que estabelece os objetivos e o curso de ação adequado para o alcance desses objetivos. Sim, né? Planejar é pensar onde eu quero chegar e o que é necessário para chegar lá. Então, questão correta. Organização é a função administrativa que consiste no processo de arranjar e alocar os recursos e o trabalho. Sim, né? Estabelecendo a autoridade necessária para que a organização consiga alcançar seus objetivos. Tem a ver com estrutura, tem a ver com autoridade, tem a ver com divisão de recursos. Então, a primeira e a segunda estão corretas. Direção é a função administrativa que monitora e avalia. Opa, monitora e avalia, aí claramente é controle, né? Então tá errado. Controle consiste na função administrativa de designar responsabilidades para que as tarefas sejam cumpridas. Designar responsabilidades, aí pode até ter uma divergência, né? Designar responsabilidade tem a ver com a organização. Para que as tarefas sejam cumpridas, aí já é um pouco mais voltado para a direção. Mas, de qualquer forma, o que importa é que a primeira e a segunda estão corretas aí. Então, nesse caso, vai ser letra A, né? Letra A. Isso mesmo. Beleza. A terceira questão também ainda é dentro das funções administrativas, né? Então, uma das funções administrativas é a responsável pela distribuição das tarefas e recursos pelos membros e unidades da empresa. Essa função administrativa e uma de suas atribuições essenciais são, respectivamente. Bom, aqui ficava fácil, porque ele já está falando aqui de distribuição de tarefas e recursos. Isso claramente é um papel da organização. Então, logo, só tinha uma opção aqui com organização. E ele diz: uma função, uma atribuição essencial para a organização é o desenho da estrutura organizacional. Então, letra C, facinha a questão, né? Ok, questão 4. Controle significa que o administrador deve certificar de que os atos dos funcionários da empresa levam de fato em direção aos objetivos estabelecidos. Elementos principais do controle são meio de desempenho, caso sejam detectados desvios, executar ação corretiva, estabelecer padrão de desempenho, comparar esse desempenho com um padrão e, de acordo com esse conceito, assinar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, ele quer a sequência das etapas do controle. Eu acho uma questão boa de cair na prova as etapas do controle, então fique atento aí, ó. Vamos lá, a primeira etapa, gente, é que eu preciso estabelecer padrões de desempenho. Então, tem que começar com 3. Perfeito? Depois, eu vou acompanhar ou medir o desempenho. Então, seria o 1.
Depois, eu vou comparar o desempenho que eu acabei de verificar com o padrão estabelecido. Então, 4. E depois, né, eu tenho aqui, caso sejam detectados desvios, executar ações corretivas. Então, fica 3.1, 4.2, letra A. Tá bom? Ok. Questão 5. É realizado no nível intermediário da organização e ocupa-se, entre outras coisas, com a alocação de recursos. Integra a estrutura da organização para fazer frente aos desafios estratégicos, desdobrando os objetivos institucionais em objetivos departamentais. Ora, falou nível intermediário, falou de objetivos departamentais, alocação de recursos. Isso claramente ele está falando do quê? Do nível tático. E se ele está perguntando que planejamento é esse, então o planejamento aí claramente é tático, planejamento departamental, setorial, voltado para o médio prazo. Então, questão aí, letra C. Questão 6. No planejamento organizacional, a análise SWOT é utilizada para estudar o processo de análise de estratégias de forma integrada. Assim, a empresa que tem produtos de alta qualidade, que opera em um setor marcado pela reduzida taxa de crescimento, na visão conjunta da análise SWOT, caracteriza respectivamente potencial o quê? Vamos lá. Olha, ele está falando aqui de produtos de alta qualidade. Então, na análise SWOT, isso aqui é um fator interno da empresa. Tudo bem? Fator interno. Agora, se é fator interno, os produtos que a empresa produz, isso é bom ou é ruim? Ora, isso é bom, né? Porque a empresa tem como esse destaque, essa grande vantagem. Ou seja, isso é um ponto forte, uma fortaleza, uma força. Perfeito. Depois ele fala, ele atua no mercado, um local, vamos dizer assim, um setor marcado pela reduzida taxa de crescimento. Então isso é externo. O crescimento do mercado é externo. A empresa não tem muito como controlar isso. E é algo externo que é ruim, né? A empresa não quer que o setor caia, reduza a taxa de crescimento. Então eu tenho um ponto forte, uma força, e por outro lado eu tenho uma ameaça. Então, letra A, né? Letra A. Dê uma revisada em análise SWOT, pessoal. Uma ferramentazinha sempre coringa em prova de concurso. Questão 7. Suponha que você, enquanto administrador do ITEP, foi incumbido de decisões relativas à diferenciação horizontal. Como são denominadas essas decisões nas organizações? Eu falei para vocês lá, quando eu falei de departamentalização, que a departamentalização é uma especialização horizontal, lembra? Que a especialização vertical, inclusive eu comentei, que é a hierarquia, a cadeia de comando. Pois é, então a departamentalização é um tipo de especialização horizontal. Então está dizendo que são decisões relativas à diferenciação horizontal. Seria essa especialização horizontal. Então, nesse caso, departamentalização, letra E. Questão 8. Em certo município, um novo prefeito assumiu o cargo e busca definir a melhor forma de dividir os departamentos. Para tal, realizou uma análise detalhada das atividades e responsabilidades de cada setor da prefeitura, tendo verificado que o ambiente é estável. A primeira dica, ambiente estável. Qual é a departamentalização que gosta de ambiente estável? A tecnologia é rotineira, a tecnologia não muda. Interdependência entre os setores é baixa, ou seja, os setores eles são isolados, eles não dependem uns dos outros, eles não interagem um com o outro. Olha aí, lembra aí daquela que eu já citei sobre isso. Busca-se eficiência interna e especialização técnica. Eu vivo falando isso, pessoal. Cuidado com questões que falam de especialização. Ele está dando a questão de graça para você aí. A autoridade está centralizada nos níveis superiores e que ainda possui grande influência. Considerando o contexto, o método adequado a tais características trata-se de departamentalização. Claro, pessoal, por função, aquela que odeia mudança, aquela que é mais burocrática, que gera barreiras interdepartamentais. Então, letra C, por função, ou funcional também chamada. Questão 9. A departamentalização em que diferenciação e agrupamento se faz por meio de sequência de etapas. Olha aí, ó, sequência de etapas. De quê? Da produção ou operacionais. Ou ainda por meio do arranjo de disposição racional dos equipamentos. Inclusive, essa departamentalização também pode ser chamada de departamentalização por equipamento, viu, pessoal? Então, cuidado. Essa é a famosa departamentalização por processo que ocorre muito nas fábricas, ocorre muito nas indústrias. Perfeito? Letra C. Questão 10. Tipo de estrutura que maximiza as vantagens da departamentalização funcional e divisional. Então, se ele está falando que ela tem vantagens da funcional e divisional, é porque ele mistura
Características das duas. Olha aí, qual é a departamentalização que ela é sempre funcional mais divisional? Vamos lembrar. Mas oferece maior risco de conflito. Opa, aí entregou a questão, porque aquela departamentalização que tem grande chance de ter conflito de autoridade, devido à dupla subordinação e pela ausência da unidade de comando. Essa eu não aceito que você erre na prova, pessoal, pelo amor de Deus. Falou que não tem unidade de comando, tem conflito de autoridade, que tem, por exemplo, a ideia de funcional mais divisional, que geralmente em prova de concurso é por função, mas por projeto, é matricial, que é um tipo de departamentalização híbrida, né? Ou seja, uma mistura. Então, letra E. Questão 11. Os papéis gerenciais, também denominados competências gerenciais, fazem parte do comportamento e das atividades desempenhadas pelos gestores de uma biblioteca. Não fazem parte dessa lista os papéis. Lembrando que Mintzberger dividiu os papéis em três tipos: papéis ligados ao relacionamento interpessoal, papéis decisórios ligados às decisões e papéis informacionais. Então são três características, são três tipos de papéis que têm subdivisões, né? Então eu vou ter três subpapéis, três características diferentes dentro dos papéis ligados ao relacionamento interpessoal, o papel interpessoal. Eu vou ter 3 dentro de papel informacional e 4 em papéis decisórios. Então, aqui claramente, interpessoal está certo, informacional está certo, decisório está certo, o que não existe é papel referencial. Questãozinha fácil, mas já falei, né, que às vezes, por exemplo, você tem que saber diferenciar. Qual a diferença de líder para figura de proa? Qual a diferença de monitor para, por exemplo, disseminador? Qual a diferença, por exemplo, de empreendedor, para negociador? Essas diferençazinhas podem sim cair na prova e você tem que estar atento, tá bom? Então essa aí, letra B. Questão 12. A literatura que estuda as atividades realizadas pelo administrador identifica uma série de papéis típicos desse profissional. Com relação aos chamados papéis informacionais, o administrador é encarregado de coletar e analisar dados. Primeira coisa, ele falou papéis informacionais. Então você já pode excluir aqueles que não têm a ver com papel de informação. Por exemplo, empreendedor é papel decisório. Negociador, papel decisório. Elemento de ligação, papéis interpessoais. Representante, papel interpessoal. Só sobrou papel de monitor. Mas o que o papel de monitor faz? Coletar e analisar dados acerca da organização e do setor em que ela se insere. Então, questão facílima aí, letra A. 13. Com relação às teorias da liderança, analise as afirmativas a seguir. A teoria dos traços reza que a liderança é inata e surge por características físicas, habilidades e personalidade. Sim, aquela ideia da liderança como um dom, de que a pessoa nasce líder. O que define a liderança são as características pessoais do líder. Perfeito. O líder autocrático, apesar de fixar as diretrizes, não consegue o mesmo volume de produção do líder democrático. Ora, o líder autocrático ele gera muita produção, porque ele é focado na tarefa, focado no resultado. Então, ele controla muito, ele exige muito, ele é muito diretivo, né? A gente chama de diretivo. Então, ele direciona tudo, ele determina tudo que tem que ser feito e gera uma produtividade, principalmente no curto prazo, maior do que o democrático. Então, está errada a questão aí. O estudo sobre estilo de liderança mostra que o líder liberal é o que obtém a melhor qualidade dos produtos entregues. Não, pelo contrário. Esse aí nem gera produto com qualidade, nem gera produtividade, nem gera satisfação da equipe. Então, essa aí é péssima. Então, só a primeira, se eu não me engano, né? Só a primeira que está correta, letra A. Pronto. Questão 14. O gestor de uma instituição de ensino superior considera que um líder deve sempre optar por um padrão de liderança mais adequado para cada equipe e situação em que ela se encontra. De acordo com os fundamentos da liderança apontado por Kevenato, esse modelo de liderança é denominado. Ele está dizendo que o líder tem que se adequar ao contexto. Ele vai perceber a situação e atuar da forma melhor de acordo com o contexto. Então, claramente, essa aí é uma teoria situacional, que alguns autores também chamam de contingencial da liderança. Situacional ou contingencial também. Perfeito? Então, letra C. Letra C. Ok. Questão 15. A questão 15 fala assim: o processo de comunicação tem uma etapa na qual a mensagem é traduzida de uma ideia ou de um pensamento para símbolos que podem ser transmitidos. Ele já no início já dá a característica aqui desse elemento, né? Transformar a ideia ou pensamento em símbolo que vai ser transmitido, que pode ser transmitido. Ora, quem é que transmite? É a fonte, é o emissor, né? Ou o transmissor.
E se eu estou transformando a ideia em um símbolo, eu estou codificando a mensagem, transformando a imagem em código, não é? Tudo bem. Vamos lá. Esses símbolos podem ser palavras, números, imagens, sons, gestos, movimento. Ok. A etapa do processo de comunicação de que trata a questão, claro, né, é a codificação. Transformar a ideia em código. Quem recebe, transforma o código em ideia, em mensagem. Então, letra C. 14. 14, ó. 16. Ao conduzir um processo de comunicação, os agentes públicos devem estar preocupados com as barreiras que podem impedir uma comunicação eficaz, dificultando ou distorcendo as mensagens. Dentre as mais importantes barreiras estão, barreira, tudo que atrapalha a boa comunicação e que pode cair na prova também como ruído de comunicação também, né? As barreiras podem ser desde questões físicas, sim, pode ser a distância, pode ser o cansaço, pode ser a filtragem, pode ser a distorção, que mais? Pode ser a emoção, várias coisas podem ser barreiras, né? Então vamos ver aí quais são aquela que são, vamos dizer assim, barreiras. Vamos lá. Linguagem é uma barreira? Sim, pode ser uma barreira assim a linguagem, né? Se a linguagem for diferente. Clareza no texto? Não, é o contrário, é um facilitador, é uma coisa que melhora a comunicação. O medo da comunicação? Sim. Sabia, gente, que medo da comunicação é uma barreira? É. Porque a pessoa às vezes tem medo de falar, ela tem medo de se comunicar, ela tem timidez. Então isso sim pode ser uma barreira. E canais? Não, canal não é barreira. O canal em si não pode ser uma barreira, porque o canal ele serve para levar a mensagem. Emoções é uma barreira? Sim, se você já brigou com alguém, você já viu o quanto é difícil você se entender com o outro quando o outro está estressado, às vezes depressivo, raivoso. Comunicação eletrônica não, comunicação eletrônica é só uma forma de comunicação, que pode ter barreira ou não. Filtragem é barreira sim e percepção seletiva também. Perfeito? Então as duas aí são barreiras à comunicação. 17. Sobre o processo de comunicação nas organizações, analise as afirmativas abaixo. A comunicação top-down, ou seja, de cima para baixo, descendente, frequentemente tem caráter diretivo. São ordens e informações sobre políticas e programas que a administração pretende implantar, ou modificações na linha de produtos ou nos métodos de trabalho. Ou seja, isso aqui é a comunicação que vem lá de um gestor, de um gerente, do chefe, para os subordinados, geralmente determinando algumas coisas. Então, questão correta. A comunicação descendente muitas vezes procura manter as pessoas informadas para que possam trabalhar direito. Ora, a descendente, de novo, é top-down, né? De cima para baixo. E a comunicação descendente é aquela que, geralmente, você está falando lá com o colaborador, dizendo como ele deve trabalhar, orientando. Então, a questão está correta. A comunicação transversal permite o fluxo de comunicação entre pessoas de departamentos diferentes e níveis diferentes. É isso, a transversal, a cruzada, a diagonal, vai ter comunicação entre níveis diferentes e também, né, setores ou áreas diferentes. As três estão corretas, né? As três. Então, a letra D, né? 18. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo. Complete considerando a teoria dos bifatorial. Acho que tem uma coisa errada aí, né? Considerando a teoria bifatorial de Herzberg, os fatores dizem respeito às condições físicas do ambiente de trabalho, salário, benefício social, políticas da organização, clima organizacional e relacionamento. Tudo isso que ele falou aí da teoria dos dois fatores de Herzberg, claramente são fatores do ambiente, são fatores extrínsecos e são fatores que apenas evitam a insatisfação no trabalho. Claramente são fatores o quê? Higiênicos. Letra A. E a dica, né? Teria como você matar a questão também? Por quê? Porque ele fala aí, por exemplo, letra B, satisfacientes, letra C, motivacionais, letra D, intrínsecos. Então, meio que, vamos dizer assim, que anula, né? Ou seja, assim, são iguais, né? Ou seja, fatores motivacionais chamados de satisfacientes, que são fatores intrínsecos. E ainda não satisfacientes, porque não satisfacientes quer dizer, é quando não há os fatores motivacionais. Então veja que nesse caso aí, não, claramente, se você mesmo não soubesse tanto, você poderia, por exclusão, marcar a letra A. Você está ouvindo Bento miando? Desespero. Bento miando na porta, querendo também participar da aula, né? Pois é. Então, se tiver um miado no fundo aí, você entende, tá certo? Bento é assim mesmo. Né? Ó, Olívio Nordeste tá tranquilo, Amora também, então tudo tranquilo. Mas Bento, ó, é isso aí. Beleza? Ok. Vamos lá, daqui a pouco ele vai querer derrubar essa porta aqui. Questão 19. Considerando a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, as necessidades relacionadas
com a maneira pelo qual o indivíduo vê e se avalia, e que envolve a autoapreciação, a autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito, é denominada o quê? Ora, pessoal, falou aí de aspectos de Maslow que são claramente ligados à estima e à autoestima, o ego, o status, o quanto a pessoa se gosta e o quanto também as pessoas externamente também valorizam ela. Então, claramente, necessidade de estima, letra D. Letra D. Questão 20. O comportamento dos gestores se baseia em dois possíveis tipos de pensamento que são definidos pelas teorias X e Y, aquela velha teoria X, Y de McGregor. Assinala a opção que mostra uma distinção entre esses entendimentos. Ora, vamos lá. Teoria X, Y, McGregor, né? Então vamos lá. Os funcionários possuem aversão ao trabalho. Isso é o quê? Teoria o quê? Teoria X, teoria X. Os funcionários veem o trabalho como uma atividade de lazer. Teoria Y. Então você já vê aí as duas bem claramente delimitadas. B. A organização faz parte de um sistema aberto. Não. Sistema aberto tem mais a ver com teoria Y. O que é um sistema aberto? É quando a percepção da organização que a organização ela precisa estar atento aos fatores externos, que ela interage com o meio. Isso tem mais a ver com a perspectiva das organizações mais atuais. Enquanto sistema fechado, é aquela visão de uma organização que ela tem grande aversão à mudança e ela não se adapta muito ao meio externo. Então, ou seja, quanto mais a organização é sistema fechado, mais ela é fechada em si e mais ela tem dificuldade de interagir com o meio, se adaptar ao mercado, se adaptar à tecnologia e aos clientes. E tem uma ligação direta, né? Quanto mais a organização é tradicional, a organização mais assim rígida, mais ela tende a ser uma teoria X, perfeito? E o contrário também, a organização mais aberta tende a ser mais teoria Y, beleza? Então nesse caso aí tá errada a letra B. O salário deve ser fixo? Ora, se na teoria X eu percebo que o funcionário ele só trabalha pelo dinheiro, pela recompensa material e financeira, então não faz muito sentido o salário ser fixo se eu tenho que sempre incentivar o cara com comissões, com bônus, prêmios para poder ele trabalhar mais. O salário deve ser variável. Aí talvez sim tenha a ver com a teoria X, mas aí você vê que a questão está errada e a ordem também não está correta. A produção orientada pelo produto, a produção orientada pelo cliente, nada a ver. A qualidade é valor, a qualidade é custo. Não dá a ver, então claramente aí a letra A está perfeita, tá bom? Questão 21. Questão 21. Espero que o miado de Bento não atrapalhe vocês, viu, pessoal? Tá bom? 21. O diagrama de Ishikawa, recurso desenvolvido pelo químico japonês Kaoru Ishikawa, pode ser utilizado para... Olha, muito importante lembrar que o Ishikawa, né, criou o diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe. E para que serve esse diagrama? Para poder descobrir as causas dos problemas, as causas dos efeitos indesejados, certo? Então, para que ele serve? Identificar de forma hierarquizada as causas potenciais de determinado problema? Sim, sem dúvida, é isso mesmo. B. Estimar possíveis desdobramentos das decisões? Gente, isso aí é uma ferramenta que a gente chama de árvore de decisões, certo? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que ela é muito usada no processo decisório. É a árvore de decisões. C. Associar atividades chaves de um processo com a quantidade de recursos que deverá ser empregada. Bom, aí eu não sei como necessariamente seria, que ferramenta é essa, né? Talvez não esteja lembrando agora de cabeça, né? Mas realmente não consigo visualizar. Levantar dados sobre a gravidade de possíveis problemas que podem ocorrer no sistema. Bom, aí pode ser até um checklist, né? Uma lista de verificação, uma folha de verificação. Especificar atividades necessárias para a correção de um defeito com base na estrutura organizacional. Esse aí acho que nem tem uma ferramenta específica para isso, né? Beleza? Então a letra mais importante, que mais correto aí, a letra A, tá bem redondinha, né? Bem redondinha. Letra A. Questão 22. Ferramenta que possibilita a priorização de problemas, sugerindo que a minoria das falhas de produção ou prestação de serviço pode ser o motivo da maior parte dos problemas, produtos ou serviços prestados. Essa técnica é denominada claramente, aí falou de priorização, de poucos problemas que gera a maior parte dos problemas. Claramente aí é o diagrama de Pareto, o diagrama 80-20, né, que é baseado no princípio de Pareto, né? Então, que inclusive lá em administração de materiais cai lá como curva ABC ou diagrama ABC, letra B, letra B. Ok. Questão 23. O fluxograma nas rotinas administrativas define as atividades funcionais de uma organização.
Acerca do fluxograma, assinale a alternativa correta. Pessoal, o fluxograma sempre tem muito a ver com a ideia de você demonstrar processos, etapas, passo a passo, sequência de trabalho. Então, nesse caso, claramente isso é procurar essas palavras-chave, certo? Então, vamos lá. Os fluxogramas são utilizados exclusivamente no serviço público e auxiliam no alcance dos objetivos administrativos de uma organização. Então, não é só no serviço público, claro, né? Então essa aí está claramente errada. B. Com a utilização do fluxograma é possível melhor visualizar a estrutura funcional e hierarquia dos procedimentos administrativos. Falou de hierarquia, né? Estrutura funcional, isso é mais no organograma, né? Então está errado. C. No fluxograma, a representação dos pontos de decisão das rotinas é demonstrada pela figura geométrica retângulo. Não, né? É um losangozinho, né? Um losango que lá em BPMN a gente chama de gateway, né? Então tá errado aí. Então isso aí nada a ver. Também a gente chama de desvio, né? Ponto de decisão ou desvio também, né? Que lá no BPMN é gateway. Perfeito. E a letra D, que deve ser a correta, né? Deve estar dizendo o seguinte, ó, a utilização de fluxogramas facilita as rotinas administrativas e diminui os movimentos desnecessários nos procedimentos administrativos, sim, né? Porque o objetivo aqui no caso é o quê? É promover melhoria, é verificar, por exemplo, pontos gargalos, filas, fases desnecessárias, pontos de retrabalho. Então, questão aí, né? Correta, letra D. Questão 24. O programa 5S, criado no Japão, foi disseminado como ferramenta para promover bons hábitos no ambiente de trabalho, como forma de melhorar a produtividade. Entre os 5 sensos, inserem-se 5S, lembrado daqueles 5 sensos, né, que tem o senso de utilização, de organização, de limpeza, de saúde e higiene e de autodisciplina. O 5S, que lá nos Estados Unidos tem o nome de housekeeping, né, até citei isso em sala de aula. O programa 5S tem vários sensos. Quais desses aí da questão fazem parte dos sensos? Hein? Questão 24, qual é? Hein? É organização e limpeza? Sim. É rapidez e disciplina? Não. Disciplina sim, né? Benevolência não. Cooperação não. Responsabilidade não. Comprometimento não. Hierarquia não. Respeito não. Claro, né? Letra A, bem facinha, né? Bem facinha. Questão 25. A 25 fala o seguinte: o método gerencial de tomada de decisão, denominada ciclo PDCA, do inglês Plan Do Check Act, constitui elemento basilar do sistema de gerenciamento pela qualidade dos processos. De acordo com essa perspectiva, coletar dados e definir metas são atividades a serem realizadas respectivamente nas fases de... Quando você lembrar do ciclo PDCA, lembrar que a primeira fase, o plan, vai estabelecer lá um diagnóstico, estabelecer objetivos, um plano de ação, e aí você vai colocar o plano de ação a partir do do, que é a segunda etapa. No do, não só você vai colocar em prática aquilo que você planejou, o plano de ação, mas também você vai coletar dados, realizar treinamento, perfeito? Então, definir metas é planejamento, coletar dados é na fase do do. Cuidado com essa pegadinha aí que é muito comum em prova, perfeito? Então, a ordem seria coletar dados, seria execução, o do, definir metas, planejamento. Então, letra D, execução e planejamento, letra D. 26. Segundo o Decreto 9.094, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal deverão utilizar ferramentas de pesquisa de satisfação dos usuários dos seus serviços e utilizar os dados coletados como... Lá no Decreto 9.094, que fala de várias coisas, fala da carta de serviço, fala de pesquisa de satisfação, fala do uso do CPF como documento substituto de alguns, que mais? Da não exigência como é que chama, de reconhecimento de firma para documentos. Então tem várias coisas lá. Uma das coisas é sobre a questão para que vai ser usada a pesquisa de satisfação. Então, a pesquisa de satisfação e também as informações que são obtidas pela ouvidoria, elas vão embasar o que dentro da administração pública? E é isso que fala a questão. Ó. Os dados coletados servirão para quê? Como forma de acompanhar e monitorar o atingimento das metas institucionais? Não. Como critério para a definição de políticas de distribuição de pessoal? Nada a ver. Subsídio à reorientação e ao ajuste na prestação dos serviços. Ou seja, subsídio para melhorar a administração pública, para ajustar na prestação de serviço. Então, ótimo aí, questão C. Mecanismo para consulta pelos usuários acerca das etapas cumpridas e pendentes para a realização do serviço solicitado? Não, né? Claro que não. Questão 27.
Em relação à gestão por processos e suas características, marque a alternativa incorreta. A gestão por processo tem visão holística? Sim, a visão holística é importante, porque tem que ter a visão do todo. Sistêmica integrada, sem dúvida, porque no processo, aquele fluxo horizontal tem que ser integrado, movimentando, ou integrando o processo, integrando as organizações, integrando as pessoas, para que eu tenha na ponta um cliente satisfeito. Né? Então, o processo de agregação de valor depende dessa integração. Né? Então, tá ótimo aí. As estruturas são horizontalizadas? Sim. Cuidado com essa questão aí, porque falou de processo, lembre mais de horizontalização e não de verticalidade, não de verticalização. Foco nas funções empresariais? Não, gente, porque na verdade as funções empresariais é aquela visão tradicional, a visão vertical, a visão departamental, tá bom? Então essa letra C aí tá errada. ênfase na agregação de valor? Sim, né? Precisa agregar valor. Quanto mais o processo agrega valor, melhor. Então a questão 27 aí, perfeito. Letra C. 28. Determinada universidade pública recebe demandas e reclamações dos alunos por meio do canal de ouvidoria. Em função da diversidade de departamentos e de situações apresentadas, há dificuldade em gerenciá-las, de modo que muitas vezes o aluno não recebe devolutivas. Considerando os conceitos de gestão de processos e projetos na administração pública, assinar a resposta correta sobre a conduta a ser tomada pelo servidor. Então aqui é uma questão que ele conta uma historinha, e aqui vale muito a questão do bom senso, de você entender que ele está contando um problema, está dizendo que as pessoas reclamam e não recebem devolutiva, que talvez esteja excesso de demanda, que devido a excesso de demanda eu preciso talvez melhorar meus processos dentro da organização, que eu preciso talvez ter mais gente para poder processar os pedidos, que eu preciso ter mais eficiência nessas respostas. Tudo bem? Beleza, vamos ver se tem algum que bate com isso? Ó, vamos lá. Criar procedimentos para garantir fluxos das reclamações, fixando métodos e prazos, a fim de desburocratizar e racionalizar as demandas administrativas. Olha, está bem bonitinho, né? Ele está dizendo que a gente tem que organizar. Organizar, estabelecer metas, métodos, prazos, para que eu possa dar mais eficiência e eficácia às demandas. Então, me parece bem bonitinho. Comunicar ao superior hierárquico acerca da sobrecarga que se constitui de justificativa para ausência de devolutivo. Quer dizer, eu só tenho que dizer, gente, ó, nós estamos sobrecarregados e a gente vai continuar assim. É isso? Não, isso não vai solucionar, né? Apresentar projeto à reitoria para que os alunos façam uso moderado da plataforma. Gente, pelo amor de Deus, quer dizer, as pessoas estão reclamando muito, quer dizer, as pessoas têm motivo para reclamar, aí eu vou fazer uma campanha para o pessoal talvez reclamar menos? É isso? Não faz sentido. Receber as demandas e direcioná-las de acordo com os critérios subjetivos. Nada a ver, né? Determinar que as demandas sejam organizadas de acordo com a mais recente em detrimento das mais antigas. Quer dizer que o pessoal que está na fila de espera, mais antigo, vai ter que esperar mais, porque os mais novos vão ter vantagem. Então não faz menor sentido isso. É claro que a letra A é a correta. Questão 29. Assinar a alternativa que apresenta um ou mais princípios da gestão de processos. Reavaliação anual do negócio e de suas atividades. É isso? A gestão de processo tem esse objetivo de ficar reavaliando isso todos os anos? Não, né, pessoal? Visão verticalizada da organização, acabei de falar que não, é horizontalizada. C. Visão geral dos procedimentos sem um detalhamento de cada etapa, a fim de viabilizar uma análise sistêmica. Ora, se eu tenho que ter a visão sistêmica, mas eu tenho que também ver cada etapa. Eu tenho que ver cada detalhe, eu tenho que ver as filas, o retrabalho, o tempo de espera, quais são os recursos utilizados, quantas pessoas vão ter em cada setor, que, por exemplo, pode gerar sobrecarga de trabalho ou não. Então, é claro que a questão não tem nada a ver. ênfase na melhoria da forma pelo qual o trabalho é realizado e a priorização de atividades sequenciais, ou seja, a ideia de melhoria contínua para melhorar os processos e pensar processos como atividades sequenciais, que inclusive, né, a gente fala sempre de fluxograma, que demonstra o passo a passo, demonstra as atividades sequenciais. Questão aí correta. A análise dos problemas relativos à eficiência e eficácia dos produtos e dos serviços por departamento. Não é por departamento. Se eu falo gestão por processo, é a visão sistêmica. Eu tenho que ver o problema de forma holística e não por departamento isoladamente. Então a questão aí está errada. Beleza? Tudo bem. Então letra D, né? Letra D. Questão 30. A respeito da técnica de mapeamento de processo as-is, assinar a afirmativa correta. As-is é como está, to be é o futuro. Perfeito? Sempre lembre disso. Demonstra a situação atual dos processos? Sim. Busca indicadores para aperfeiçoamento do processo? Não. Implementa modelagem técnica do processo? Não. Coloque em prática o modelo do processo? Não. Redesenha o processo? Não.
Claro, letra A perfeita, letra A, que fala aí da situação atual, as is. 31. Em BPMN, as linhas dispostas na vertical ou horizontal, representando áreas funcionais ou também uma organização externa, incorporadas para definir o executor responsável pela realização de uma ou mais atividades, são denominadas de... Eu falei que o processo acontece dentro de uma piscina, né? Dentro de uma piscina, uma pool, né? Que a gente chama, uma pool. Agora, cada piscina é dividida em raias. Cada raia, ou swim lanes, ou apenas lanes, que são as raias da piscina, cada raia de piscina vai representar um responsável. Pode ser uma unidade, pode ser uma pessoa, que vai ficar responsável por aquela parte do trabalho. Então, nesse caso aí, raias, né? Raias, lanes ou swim lanes, raias de piscina. Questão 32. Quanto à definição de projeto, pode-se dizer que projeto é um esforço temporário para atingir um objetivo específico que entrega um resultado único, exclusivo, que nunca mais será repetido. Vamos lá. Uma estrutura organizacional permanente? Não, se é permanente já não é projeto. Um esforço permanente também não. Um esforço permanente também não. Um esforço temporário? Beleza. Empreendido para criar um produto, serviço, resultado exclusivo. Perfeito. Letra D. 33. De acordo com o estabelecido no PMBOK, não é uma fase do ciclo de vida de projeto. Eu sempre fico preocupado com questão de ciclo de vida porque não existe um único modelo de ciclo de vida, certo? Mas geralmente o modelo genérico eu vou ter uma fase inicial, uma fase de preparação, né, de planejamento, de organização e preparo, uma fase de execução e uma fase de encerramento, ou conclusão ou entrega. Então são 4 etapas. Então dentro desse modelo genérico, o que é que não é etapa de processo aqui? O início tem, o que mais? O encerramento tem, organização e preparação tem, execução também, integração não. Integração não é uma fase do ciclo de vida do processo, do projeto, beleza? Então cuidado, porque eu já falei várias vezes em sala de aula que não é incomum que as bancas coloquem controle e monitoramento, monitoramento e controle como uma etapa do ciclo de vida. Bom, se for a única alternativa correta lá, que dá para marcar, beleza, marque, porque o mais importante é passar no concurso. Perfeito? Então, letra E. Letra E. 34. Durante o ciclo de vida da maioria dos projetos gerenciados com a base do PMBOK quinta edição, as incertezas só aumentam com o passar do tempo? Não, as incertezas elas diminuem, né? Porque na verdade você começa o projeto com muitas incertezas. Como você começou esse concurso com muitas incertezas. Perfeito? Beleza, os custos atingem seu valor máximo na fase de planejamento, não na fase de execução. Os riscos permanecem estáveis após a iniciação do projeto? Não, os riscos eles caem, né? Porque o início é muito arriscado, porque tem muita incerteza, e ele vai caindo à medida que o projeto vai andando. Os níveis de custo de pessoal atingem o valor máximo na fase de execução. Perfeito, né? Perfeito. A capacidade de influenciar as características finais do produto do projeto sem impacto significativo sobre os custos é mais alto no final, não é mais alto no início. No início é que eu posso alterar mais as coisas com pouco custo. Então, letra D. 35. Na análise no projeto de sistemas, os métodos ágeis aparecem como alternativa ao desenvolvimento tradicional de software. Um dos mais importantes princípios ou valores da abordagem ágil é o de que a abordagem ágil que surgiu lá no Manifesto Ágil, mas que criticava, né, a gestão a gestão de projetos tradicional, que era muito burocrática, muito focada em documentação, focada em processos. E aí, a gestão ágil traz toda uma perspectiva nova, voltada no trabalho em equipe, comunicação ágil, comunicação rápida, interação com o cliente, mudanças e por aí vai. Então, o que é princípio ou valor da agilidade? O trabalho individual está acima do trabalho em grupo? Nunca, né? O grupo é mais importante. Seguir um plano está acima de responder às mudanças? Não, a mudança é mais importante do que o plano. Indivíduos e interações estão acima de processos e ferramentas? Sim. Processos e ferramentas são importantes, mas indivíduos e interações são mais fundamentais. Então, letra C correta. Uma documentação compreensível está acima de software funcionando? Não, software funcionando é melhor do que documentação compreensível. A negociação de contratos está acima da colaboração com o cliente? Não, colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contratos. Então, letra C. Letra C. 36 agora. Segundo o Jardim 87, a gestão documental perpassa por 3 etapas distintas.
Falou de 3 etapas, você lembra, ó, eu tenho a primeira fase que é a produção, depois utilização e conservação, que também pode cair na prova como uso, conservação, utilização, qualquer outra palavra que dê a ideia de que eu estou usando ou estou guardando, e a fase de destinação ou destinação final ou avaliação e destinação. Vamos ver a questão. Primeiramente, pela tracinho, né, que envolve o desenvolvimento e ou padronização dos documentos da instituição, essa é a criação, a produção. Posteriormente, pela tracinho e tracinho, caracterizados pelo controle do fluxo documental e sua preservação. Aqui seria utilização e conservação, ou então uso e conservação. Caracterizados pelo controle do fluxo documental e sua preservação. Por fim, a tracinho responsável pelo desenvolvimento do sistema de avaliação documental, o qual determina quais documentos possuem valores permanentes. Aqui seria destinação, destinação final, né, ou avaliação e destinação. Então tem aí produção, utilização, conservação e destinação, letra D. Letra D. 37. A principal finalidade do arquivo é servir como fonte de consulta. Pessoal, lembre-se, os documentos de arquivo eles nascem com valor administrativo, ou seja, valor primário, que é também chamado de fiscal legal. Depois, futuramente, ele pode ter, né, um valor histórico. Os próprios arquivos, eles não servem por questões culturais, ou de lazer, ou sei lá, ou para pesquisa cultural, não. O arquivo, a finalidade principal é administrativa, é servir para a gestão, é servir para o funcionamento de uma organização, seja pública ou privada, ou até mesmo para o funcionamento da sua vida. Tudo bem? Então, a 37 aí, né, é administrativa, letra D. Letra D. 38. A organização de um arquivo terá uma classificação desenvolvida para ser aplicada a cada arquivo e terá necessariamente de respeitar as especificidades da instituição produtora com base em suas funções e atividades. No entanto, tal organização precisa ser amparada, né, em certos princípios arquivísticos. Falou de princípios arquivísticos, temos vários princípios. Né? Assinala a alternativa que apresenta esses princípios. Ó. Proveniência é princípio, organicidade é, singularidade não, ordem original sim, particularidade não. Proveniência sim, organicidade sim, unicidade sim, integridade também, cumulatividade também, então a letra B parece correta. Organicidade sim, respeito aos fundos sim, tipicidade não, integridade sim, territorialidade sim. Unicidade sim, integridade sim, artificialidade não, pertinência sim, singularidade não. Lembrando que pertinência é um princípio que pode ser cobrado na prova, apesar de não ser mais um princípio válido hoje em dia. O princípio da pertinência é quando você não aplica a ordem original. E quando você aplica a ordem original, você não está aplicando o princípio da pertinência. Perfeito? Então, essa aí é a letra B, né? Letra B. 39. Segundo o dicionário de terminologia arquivística, o tracinho é o conjunto de documentos estritamente vinculados aos objetivos imediatos. Imediatos quer dizer, eu tenho documentos aí de valor primário, para os quais foram produzidos e recebidos no cumprimento de atividades fim e meio, e que se conservam junto aos órgãos produtores em razão de sua vigência e da frequência com que são por eles consultados. Ou seja, tem documentos de valor primário que são muito usados, que é usado muito, é muito consultado. Claramente, nós estamos falando do arquivo corrente, primeira idade, arquivo de gestão, arquivo de movimento, arquivo ativo. Beleza, vamos lá, questão 40. São vantagens da implementação de um sistema de arquivo intermediário. O arquivo intermediário, a grande finalidade dele é racionalizar o espaço, organizar o arquivo de forma a liberar espaço no arquivo corrente. O arquivo intermediário é aquele que tem documentos que são de uso esporádico, de uso eventual, que ele está esperando tomar uma decisão dele, né? Ou seja, ele fica guardado temporariamente até eu decidir o que fazer com ele. Geralmente, o arquivo intermediário, o documento no arquivo intermediário vai ficar mais tempo guardado lá do que no corrente. Por exemplo, no corrente, sei lá, vai passar 5 anos, o intermediário pode passar, sei lá, 9, 10 anos. Por quê? Porque vale os prazos legais, os prazos prescricionais, mas também os prazos precaucionais, porque pode ser que esse documento vá ser necessário algum dia, ou pode ser que ele vá adquirir valor histórico secundário, então eu preciso saber se ele vai adquirir esse valor. Por isso, eu vou deixar um tempo lá, desse limbo, né, deixando esperando, para que eu possa decidir o que fazer com ele. Perfeito? E aí depois de decidir, claro, né, ou eu vou descartar, ou eu vou recolher para o arquivo permanente. Então vamos para a questão.
A economia de espaço de recursos materiais? Sim, né? Uma grande vantagem essa racionalização, essa economia de espaço. A transferência racional de documentos para o arquivo permanente? Gente, transferência não é para o arquivo permanente. É do corrente para o intermediário. Então tá errado. Corrente para o intermediário, que é transferência. Enviou para o arquivo permanente é o quê? Recolhimento. Então não caia nessa. Letra B está errada. O aproveitamento do espaço físico nos prédios da administração, sim, né? Porque eu vou aproveitar melhor os espaços. A agilidade de recuperação da informação contida na documentação corrente, já que eu posso aliviar o espaço no arquivo corrente, isso vai permitir com que eu possa achar mais fácil os documentos no arquivo corrente. Beleza? Então, letra B. 41. Instrumento de destinação aprovado por autoridade competente que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos. Gente, o instrumento voltado para a destinação de documentos claramente é a tabela de temporalidade. Não confundir com o plano de classificação, que o plano de classificação ele é um instrumento para classificação, que tem lá o código de classificação. Então, tabela de temporalidade, você vai o quê? Você vai avaliar os documentos para saber se vou descartar, se vou transferir, se eu vou recolher, se eu vou jogar fora, tá bom? Beleza, então tabela de temporalidade, letra D de doido. 42. De acordo com a extensão da atenção, cara, extensão da atenção está muito equivocado, que é a extensão da sua atuação, não é atenção, mas tudo bem, né? É importante acertar a questão, né? Definimos arquivo setorial como arquivo setorial é aquele que cumpre o papel de arquivo corrente de forma descentralizada nos setores de trabalho. Então é aquele arquivo que tem documentos que ficam lá nos setores de trabalho, nos órgãos operacionais, cumprindo função de arquivo corrente. Se ele está centralizado, aí vai estar no arquivo geral ou central. O nome dessa classificação é classificação quanto à sua abrangência, quanto à abrangência de sua atuação, quanto à extensão de sua atuação, tem vários nomes. Mas quanto à extensão da atenção, aí não, aí está errado esse nome. Beleza. É estabelecido junto aos órgãos operacionais, cumprindo a função de arquivo corrente. Letra A já está de cara correta, né? Destina-se a receber documentos correntes provenientes dos diversos órgãos que integram a estrutura da instituição. Esse aí é o arquivo geral ou central. Guarda documentos de variadas formas físicas, como discos, fitas, disquetes, fotografias. Esse aqui, pessoal, letra C, é o arquivo especial. Especial, que exige cuidados especiais. E aí, a letra D fala, guarda os documentos de um determinado assunto de um campo específico. Claramente, essa letra D fala do arquivo especializado, tá bom? Letra A. 43. No que diz respeito aos métodos de arquivamento em arquivos ativos e inativos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. O método de arquivamento é determinado pela natureza dos documentos e pela estrutura da entidade. Não existe melhor método de arquivamento mais perfeito. Existe aquele que é mais adequado ao tipo de instituição que você tem. E o tipo de instituição que você tem depende, por exemplo, eu tenho que analisar que tipo de documento eu trabalho, eu tenho que analisar as atividades da instituição, a estrutura. Então, eu tenho que adaptar o método de arquivamento à minha necessidade. É isso que vai determinar qual o melhor método de arquivamento para a minha realidade. Então, a primeira está correta. Os métodos de arquivamento são divididos em duas classes, básicos e padronizados. Sim, base, né? Alfabeto, geográfico, numérico e por assunto. Já o padronizado é o quê? Variadex, Sondex, Ronel, automático e mnemônico. Então, né, geralmente não é cobrado. Só o Variadex, né, que eu já citei que quando falo de método de arquivamento que usa cores, aí você lembra aí do Variadex. Há dois grandes sistemas. Os dois grandes sistemas é direto e indireto. Também está correto aí 1, 2 e 3. O método automático faz parte da classe dos básicos. Não, faz parte dos padronizados. Beleza? Então, 1, 2 e 3 estão corretas. Letra A. 44. A administração de materiais é caracterizada por um conjunto de atividades que tem por finalidade abastecimento de materiais, etc, um monte de coisa aí só para encher linguiça. Nos itens a seguir estão algumas atividades realizadas por um administrador. Gente, o que ele quer dizer aqui é o que é que alguém que trabalha com administração de materiais vai lidar? Perfeito? E aí lá embaixo ele fala aqui, ó, os itens que contêm apenas atividades sob a responsabilidade do administrador de materiais são. Então, ou seja, o que desse aqui ensina essas descrições aqui de atividades são atividades da administração de materiais. Ó, manutenção de estoque? Sim. Processamento de pedido? Sim. Compras? Também.
Venda não, pessoal. Venda, quem trabalha com isso aqui é a área de comercial, a área de vendas, a área de marketing. Armazenagem também, correto. Manuseio de materiais, correto. Transporte, correto também. Tudo isso aí, né, é área de administração de materiais. Manutenção da informação, não. Aí não. Pagamento? Pagamento também não. É parte financeira e tal, né? Então, só a 1, a 2, só a 1 e a 3, né, que estão aí, só tem itens relativos à administração de materiais. 1 e 3, letra C. 45. Relaciona os métodos de avaliação de estoques listados a seguir às suas respectivas características. Qual é o método de avaliação de estoques, pessoal, que minimiza as grandes flutuações? Que minimiza quer dizer que eu vou calcular uma média para estabelecer algo que reduz essas flutuações. Então, falou de reduzir flutuação, é a média, o custo médio. Os valores dos estoques estarão mais atualizados, quer dizer que os mais antigos, ou melhor, os mais antigos, é isso mesmo, né? Os mais antigos saem primeiro e o que sobra em estoque são os preços mais novos, os itens mais novos, que têm um preço mais atualizado, então é o PEPs. Os últimos itens adquiridos sairão do estoque antes, os últimos serão os primeiros, o EPS, ou então, né, FIFO, ou então LIFO, né? O EPS ou LIFO, last in, first out, ou então, né, o último que entra, primeiro que sai. Letra que no caso seria 1, 2, 3, na ordem normal, né? 1, 2, 3. Então, letra A. 46. Com relação ao lote econômico de compras, o leque, pessoal, o lote econômico de compras é aquele cálculo que é feito para você descobrir a quantidade ideal a ser comprada de forma a reduzir seus custos totais, considerando dois custos, o custo de pedido e o custo de armazenagem. Perfeito? Ok. Vamos lá. Não leva em consideração o nível de estoque? Como assim não leva em consideração? Sendo que um dos custos é o quê? É o custo de estocagem, né? O custo de armazenagem. Então é claro que tem que considerar o nível de estoque. Determina pedidos de compras que minimizam os custos de emissão, que é o custo de pedido, e o custo de estocagem ou armazenagem. Perfeito. Determina pedidos de compras que maximizam os custos de emissão. Maximiza, como assim, pessoal? Minimiza, né? Leva em consideração somente o custo de emissão? Não. Leva em consideração somente o custo de estocagem? Não. Leva os dois, né? Os dois em consideração. Então a letra B perfeita aí. Questão 47. Efetuados ao final do exercício fiscal, os inventários abrangem todos os itens de estoque de uma só vez. Aí já deu de graça qual é o tipo de estoque, né? Ou o tipo de inventário, né? Suas operações de duração são relativamente prolongadas, por incluir quantidade elevada de itens, impossibilitando as reconciliações, análise das causas de divergência e, consequentemente, o ajuste na profundidade. Essa definição do inventário o quê? Geral. Geral que é mais demorado, o que é feito no final do ano, mas pode ser feito 2 vezes ao ano. É aquele que é feito por motivos fiscais, legais. Então, ótimo, né? Que é inventário geral ou anual. 48. Sobre a classificação ABC, marque a afirmativa incorreta. Também denominada curva de Pareto, baseia-se no princípio de que a maior parte dos investimentos em materiais está concentrada em um pequeno número de itens. Perfeito, né? O conceito está bem redondo. Os materiais classe A é constituído de poucos itens que são responsáveis pela maior parte do valor monetário dos estoques. Sim, são poucos que são mais onerosos, que geram mais custos. Os materiais classe B são os itens intermediários, que têm relativa importância no valor global. Sim. D, os materiais classe C são constituídos de uma pequena quantidade, não, é a maioria da quantidade, maioria de itens, que representam um valor desprezível. Ou seja, muitos itens que têm valor irrisório ou desprezível, né? Então, letra D seria a incorreta. 49. Existem diferentes critérios a partir dos quais podem ser classificados os materiais, objetivando a sua administração no âmbito de uma organização. Dentre eles, pode-se citar a classificação XYZ, que toma por base a classificação XYZ, é aquela que considera o quanto aquele item ele tem uma importância operacional, importância para a fabricação, para as operações, ou também chamada de criticidade. E aí lembrando que se a ABC tem ordem decrescente de importância, a XYZ é o contrário, é crescente de importância. O mais importante é Z, tá bom? Beleza, vamos lá. A localização do material não, a importância financeira do material de acordo com o molde de valor de demanda não, a diferenciação de material de consumo e material de natureza permanente não, a precibilidade não, claro que a letra está redonda, né? O grau de criticidade ou imprescindibilidade do item de material nas atividades desempenhadas pela organização, letra E.
E aí vamos para a última questão. Antes de a gente ir para a última questão, pessoal, só para a gente comentar aqui, né? O grande objetivo dessa lista aqui não era fazer uma análise profunda ou confundir ainda mais sua cabeça ou trazer novos conceitos, mas dar uma relembrada, sabe? Porque assim, é normal, né? Muita coisa que a gente comentou que já faz mais de um mês. E nesse momento é você dizer para o teu cérebro, ó, lembra daquele assunto? Lembra? Aí o cérebro vai localizar mais fácil onde está, para fazer as conexões, para fazer as relações na hora da prova, de tal forma, na hora que aparecer o conceito na prova, você está mais quentinho, né? Então, o cérebro da gente é mais ou menos como um grande armazém. Você precisa ir de vez em quando pegar aquele produto no armazém, naquela fila, naquele andar, lá para você lembrar onde está, né? Como você vai no supermercado sempre e já sabe onde estão as coisas dentro do supermercado, né? Só que agora é como se fosse um supermercado novo, então é muita informação, o supermercado está em reforma, é muita coisa ao mesmo tempo, então você tem que ir lá mais vezes saber onde estão os produtos. É mais ou menos em relação à informação. Essa revisão ajuda a fazer esse lembrete, né? Tente, mais possível, aí, aproveitar essas últimas dúvidas, últimos conceitos aqui. Se por acaso alguma coisa não ficou muito clara, vá lá no Google, pesquisa, ou então pega nossos slides anteriores, ou então entre em contato comigo. Perfeito? Beleza, pessoal? Então aproveite aí, né, esses últimos momentos para tirar as últimas dúvidas, principalmente daqueles assuntos que você está inseguro, daqueles que você não consegue explicar bem para o outro. Se você não consegue explicar bem para você ou para outra pessoa, é porque você não está tão seguro assim, tá bom? Beleza? Vamos para a última questão? Ó. A última questão fala assim, questão 50. O consumo mensal dos kits de tinta para impressora em uma determinada repartição pública da Prefeitura Municipal de Teresina alcança a quantidade de 80 unidades por mês. Devido ao tempo de reposição ter passado de 45 para 60, o supervisor de materiais solicitou que o estoque de segurança dos kits fosse o dobro do seu consumo mensal. Assim sendo, o tempo de reposição desse item em unidades passou a ser igual a... Essa questão é bem interessante, ela é sui generis, ela tem umas características que eu acho legais. Ela está querendo perguntar aqui, na verdade, o ponto do pedido, certo? Só que, veja, a primeira coisa que ela fala aqui, é uma pegadinha que ela fala aqui, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que ele fala assim, o que ele fala aqui? Assim, ele fala que que o tempo de reposição passou de 45 para 60. Mas veja, essa informação dos 45 dias, ela é irrelevante. A gente não precisa disso. A gente precisa da informação atual, que é 60 dias. Entendeu? Então veja como é interessante, é uma pegadinha. Então a gente não precisa dessa informação dos 45 dias, a gente precisa do 60. Beleza, outra coisa. Ele fala aqui da quantidade, demanda. Né? Demanda é 80 unidades por mês. Então eu já tenho naquela fórmula lá do ponto de pedido, eu tenho o que aí? Que eu tenho a demanda que é de 80, certo? E eu tenho já aqui o tempo de reposição, que eu tenho que multiplicar pela demanda. E o tempo de reposição está em dias, sendo que o consumo é por mês. Então, nesse caso, você vai colocar na mesma unidade, né? Então, vai ser 80, não vezes 60, mas 80 vezes 2, que são 2 meses. Lembrando da fórmula do ponto de pedido, que é demanda, ou seja, consumo, né? Vezes o tempo de ressuprimento mais o estoque de segurança. Então, você vai ter o consumo aí, que é 80 por mês, vezes 2 meses, que é o tempo de reposição, que vai ter que esperar esse tempo todo. Só que não deve consumir o estoque de segurança, né? Aí ele diz que o estoque de segurança é o quê? O estoque de segurança, ele é o dobro do consumo mensal. Ora, se o dobro do consumo mensal é 80, né? Então é 160. Então eu tenho 80 vezes 2, que é 160, mais 160 do estoque de segurança. E aí, nesse caso, eu vou ter 320. Só que uma coisa interessante, você perceber bem, é que aqui embaixo aí coloca, ó, o tempo de reposição desse item em unidades passou a ser igual a... Veja que ele não está dizendo aqui qual é o ponto do pedido. Ele está dizendo o tempo de reposição em unidades. Ou seja, o tempo de reposição não é em tempo, em dias, mas o tempo de reposição pela quantidade de materiais em unidades. Unidades quer dizer unidades de estoque. Se você pensar bem, o tempo de reposição em unidades de estoque é exatamente o ponto de pedido. Entendeu? Em vez de eu considerar o dia ou o nível, considerar, por exemplo, qual é o nível de estoque, está dizendo, ó, qual é a quantidade de unidades que você tem que vai ser o tempo de estoque de consumo, o tempo todo que você vai esperar. Então é interessante, é uma questão que parece equivocada a pergunta, mas faz sentido. Por quê? Porque você tem
você soma, né, todo o seu estoque que está disponível, né, para que você espere o produto chegar. Essa questão gerou uma polêmica na época que apareceu na prova, muita gente questionando o gabarito, mas é a bela história que eu digo, gente, o mais importante não é você brigar com a banca, é você, né, marcar aquilo que ela pede. É igual conversa de doido. Então aqui é 320, né, letra E. Perfeito? E aqui seria mais correto se ela perguntasse qual o ponto do pedido, mas tudo bem. O tempo de reposição em itens, em unidades, beleza, você leva em consideração. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que você tenha gostado dessa nossa lista. Essa lista, na turma da noite, a gente conseguiu trabalhar em sala de aula, né, responder, mesmo com toda a correria de final de curso. Na turma da manhã, né, a gente não conseguiu fazer isso, mas aqui a gente consegue, né, comentar e espero que você possa, com o vídeo, inclusive, parar, voltar, caso você tenha alguma dúvida, né? Então, essa é uma vantagem também. Beleza, pessoal? Agradeço novamente a confiança que vocês depositaram no meu trabalho. Fico sempre à disposição, qualquer coisa, tem meus contatos aí, perfeito? E espero encontrá-los na revisão de véspera. Espero também que você faça uma boa prova. E depois espero, né, ser com voz chamado aí para o momento da sua aprovação, para a festa, né, de aprovação e também para a sua posse, né, que é a parte melhor, essa parte aí é legal, né? Tá bom, pessoal? Beleza? Obrigado, tudo de bom. Um abraço, pessoal. Valeu, até a próxima.